que é bem pretensiosa no tema, a gente sabe. A ideia não foi nossa, a ideia foi dos dragões. E a gente recebe esses temas e aí a gente congela e fala como é que a gente vai fazer isso, né? E essa, em particular, foi bem desafiadora para nós duas. Primeiro, eu pensei que isso ia ser... O mundo inteiro ia querer fazer. E quando eu descubro que existe um grande silêncio em torno do tema, ninguém comentou, ninguém falou, ninguém nada, eu falei, uau, isso é mais fundo na nossa psique do que eu posso imaginar, porque alguns temas são tabus. E esse é um tema tabu. E não era para ser tocado, mas a gente tocou. E não foi nem ideia nossa. Então, acho vocês o máximo por estarem aqui, dito sim para uma proposta desta, e que acredito vai fazer uma diferença enorme. E conversando com a Kátia, vai fazer uma diferença enorme, não só para vocês a nível de vida, mas para nós brasileiros a nível de Brasil, onde... nem vou explicar muito, eu posso imaginar que vocês podem entender por que é importante para o Brasil, nesse momento, esse tema. Então, essa é a minha co-host, a Kátia, que a maioria de vocês conhecem. Passo por você a palavra, Kátia, para você falar. Boas-vindas a todas, e realmente... Tá dando eco? Minha sala dá eco. Eu achei que eu estava ouvindo a minha sala com eco. Então, dá boas-vindas a todas, porque realmente é um desafio esse tema. Exige muita coragem, muita força de vontade de se olhar, descobrir, fazer as perguntas e estar com os ouvidos abertos e a intuição aberta para ouvir a resposta. E começando a mentoria, eu lembrei o doce sabor do pecado. E realmente, às vezes a gente tem vontade e não quer abrir mão disso, não. Tem muita resistência dessa parte também. E a gente começou fazendo uma pesquisa do que era pecado. Existe... cada religião trata disso de uma maneira. Basicamente, o pecado é um fardo que, em geral, a gente carrega. Pode ser uma dívida a ser paga ou uma mancha a ser eliminada. Achei bem interessante. E desde que esse tema veio vindo, cada vez que eu pensava nisso, eu via correntes muito grossas em volta de mim. Como se eu tivesse um daqueles animais selvagens que precisa ser contido a qualquer força. Então, eu posso imaginar o que vai acontecer no final dessa mentoria. E entre o sexto e o quarto... Bom, a gente já começa a vida com o pecado original, onde a gente contraiu esse pecado depois de que Eva desrespeitou a ordem de não beber, de não comer da árvore do conhecimento. E se vocês pensarem bem, foi uma atitude de livre-arbítrio da Eva, né? Então, a partir do momento que ela toma a decisão de comer essa maçã, ela é punida no ato, na hora que ela exerceu o seu livre-arbítrio, né? E aí começa, desde o judaísmo, e no judaísmo tem toda uma parte que vem carregado com transgressões que os israelitas trouxeram,
Mas o pecado foi evoluindo. Entre o sexto e o quarto século antes de Cristo, quando houve a tradução da língua que os israelenses falavam para o aramaico, deu uma diferença de sentido na palavra pecado. E aí ele começou a ser concebido como uma dívida que tinha que ser liquidada. Era muito parecido a uma transação econômica. Você pega, recebe e vai. Quando entra Cristo, né, os cristãos identificaram o sacrifício de Jesus como a transação mais épica de todos, porque ele teria levado, com a morte, né, e depois da ressurreição, ele levou todos os pecados junto com ele. Pagou o preço final por séculos de comportamento humano errôneo. Ou seja, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Enfim, e chegou um momento na história onde a igreja resolveu colocar uma ordem, porque estava tudo uma grande bagunça. Uma mulher tinha 5 filhos, cada um era de um pai. Começou, pode matar quem quiser, não gosto de você, pá, pum, mata, né? Então começou a ter uma certa, vamos colocar uma ordem nessa bagunça toda, para que a gente possa conviver com mais respeito com relação às outras pessoas. O que eu achei muito interessante nessa pesquisa foi a maneira como os gregos enxergam o pecado. Porque para eles, pecado é quando a pessoa não consegue atingir a expressão da totalidade do seu ser e preservar a sua integridade com o resto do universo. Olha que lindo, né? É o único grupo que trouxe esse pecado para a responsabilidade de cada um. Os gregos seriam os suecos hoje em dia, assim, né? Os suecos com Covid eram os gregos com relação ao pecado. Então, cada um é responsável, vocês sabem o que estão fazendo, na sua integridade, e vocês têm o universo, têm a natureza para dar satisfação. E quando a pessoa não cumpria a sua expressão, eles achavam que era por pura ignorância, por não saber melhor. E no hinduísmo, pecado são as ações que criam karma. Então essa foi um trailer assim do que é pecado, né? E como, de certa forma, nós herdamos todos esses pecados, menos os gregos, né? Os outros todos a gente carrega. Kátia, passo para você para falar da consciência. Isso, eu vou trazendo o ponto de vista das constelações familiares. Nós falamos de consciência moral. O que é consciência moral? É a consciência de valores, onde a gente separa o que é bom e o que é ruim, o que é bem e mal. Bom e mal. E a consciência moral nos diferentes sistemas. Sistema religioso, sistema familiar, sistema político, cultural, país. E a consciência moral chegou quando nós éramos crianças. Quando crianças, tínhamos uma imensa gratidão aos nossos pais e queríamos devolver a eles o que nós recebemos de tão grande. E para devolver a eles, nós queríamos sofrer por eles, pagar algo que não tinha sido pago nessa família ou assumir algo por eles. E a consciência moral reflete muito a criança, que está dependente dessa família. Para pertencer a essa família,
ela age em função da consciência moral desta família. E conforme nós vamos crescendo, nos tornando adultos independentes, nós vamos tendo consciência em nossos próprios valores. Por exemplo, quando nós casamos, nós juntamos nossos valores da nossa família com os valores da família do cônjuge, do parceiro, da parceira. Aí já entra um conflito de valores. Qual é a consciência moral que prevalece? E a vida nada mais quer que nós nos tornemos mais livres, maduros, autônomos. E o adulto, ele abre mão dessa consciência moral, porque ele assume a dor de talvez ser diferente do irmão, do pai, da mãe, dos filhos, mas sendo ele mesmo, seguindo o valor que para ele corresponde como alma. Então, nós vamos ampliando a nossa visão do que é consciência moral indivíduo para uma visão mais ampla, consciência com todo, eu com o meu aspecto de alma, eu com os meus valores próprios. E é o que os dragões vão falar sobre empoderamento. Bom, os dragões dizem que pecado... como é que você traduziu? A figment of your imagination? Kátia, você traduziu lindamente. Precisava ter anotado. Que pecado é um fruto da sua imaginação, basicamente. E para vocês que são todos alunos, quando a gente trabalha com dragão, a gente conecta com a fonte. E a partir do momento que você entrega para quem quer que seja uma instituição, seja uma pessoa, seja uma família, uma religião, o poder sobre a sua vida, você desconecta da fonte. E quando isso acontece, que você está plugado numa outra pessoa, o que acontece, que eu achei interessantésimo, é que diminui a sua capacidade de receber do universo, de receber da natureza, de receber amor por todos os caminhos. Fica tudo muito condicionado. Se for num relacionamento, tem que ser o amor daquela pessoa. Como a Kátia colocou, numa família, que você tem a obrigação de ser bonzinho, senão você não é amado de jeito nenhum. Então, a gente desconecta. E eles falam que não existe nada errado em fazer escolhas. Porque ninguém vai ser livre enquanto estiver preso num sistema de crenças que te mantém preso. Ele fala que as escolhas são feitas através de avaliações, através das preferências, através da consciência e da habilidade de escolher o que é ou não o seu bem maior. E eles são contra, como vocês bem sabem disso, contra qualquer processo de subordinação, onde você se subordina, seja lá quem for. E se vocês pensarem na nossa história, né, na nossa história Brasil colônia, a gente já nasceu subordinado, né, como país, e aí na constelação da Kátia, o quanto a gente já veio trazendo a subordinação. Estava lendo muito sobre os escravos também nesses tempos, mas enfim, eles não tinham nem opção. Eu acho que eu não tenho mais para falar, Kátia. Não sei, coisas que só para o final, para a gente concluir. Eu quero só completar
enquanto você falava, eu me lembrei do sentimento de culpa. Sentimento de culpa por ter feito algo. Como que a constelação vê isso? A culpa pertence à criança, que tem medo de deixar de pertencer à família se fizer diferente, ou por ter agido errado. E a culpa é muito egóico, eu não vou mais pertencer. E não tem nenhuma cura aí. É falta de movimento, é autodestruição. E é um movimento infantil, de imaturidade. Quando a gente percebe que cometeu um dano, na hora a gente acha que está tudo certo, não cometeu nada, mas com o tempo, às vezes, vem esse sentimento, cometi um dano, cometi um erro. O que eu faço? A partir do meu adulto, eu observo o dano, a pessoa que recebeu esse dano, eu olho para o sofrimento que eu causei com as minhas escolhas, com a atitude, e eu encontro uma maneira de reparar. Muito diferente de pedir perdão ou de perdoar, onde as pessoas se desnivelam. Eu observo, assumo o dano e tento encontrar uma maneira de repará-lo. Essa é a postura do adulto. E o adulto, ele é aquele que faz, que movimenta, que age. Muito diferente da criança, que é dependente dos pais e que não age, fica na culpa. Ok. Então, a gente vai trabalhar. Essa foi só uma introdução para vocês saberem exatamente a quantidade de coisas que a gente está mexendo. E nós vamos embaralhar. Nós vamos fazer a conexão primeiro, né? Então, vou pedir para vocês. O que, Kátia? Importantíssima a conexão. Primeira coisa, quando eu comecei a falar de pecados, eu falei, vou me conectar e pedir proteção. Então, bora lá, colocando a nossa atenção no nosso coração. E mandando um raio de luz para o centro da Terra, coração de Gaia. Centro de manifestação. Ótimo. Puxando essa conexão para o nosso coração. E mandando um raio de luz para o ponto de luz mais alto do universo, fonte original da criação. Pai Céu, fonte de inspiração. E a gente puxa para o coração essa conexão de maneira que cada um de nós se torna um pilar de luz. E nós seguimos um pouquinho acima do coração para aquele lugar aonde reside a nossa divina presença. E aquele foguinho que é pequenininho, que mora aí, a gente expande até ficar do tamanho da sua aura. E nós nos conectamos uns aos outros, fechando um círculo nessa sala etérica onde nós nos encontramos, mandando um raio de luz para a pessoa que está do nosso lado esquerdo e recebendo do lado direito.
de maneira que nenhuma interferência possa entrar no círculo e que, se tiver alguma interferência no centro, que ela seja retirada ou desintegrada agora. Nós nos conectamos com o nosso dragão guardião, com o nosso anjo da guarda, com a egrégora dos dragões, e chamam todos os seus guias e mentores. E a gente dá permissão para que eles preparem o nosso campo energético para o trabalho de hoje. E na hora que você sentir que está pronta, a gente começa a embaralhar as cartas. E basicamente, a gente vai ler as cartas da seguinte maneira. Na área do trabalho, foram os pecados que a gente cometeu no trabalho, na escola, na espiritualidade, são os pecados relacionados à espiritualidade. Na área da família, são pecados com a família, pecados com o nosso corpo. Na prosperidade, são pecados relacionados às coisas materiais. Podem ter sido furtos, alguma coisa que a gente fez nesse sentido. No sucesso, são pecados quando nós subestimamos ou boicotamos o sucesso de outra pessoa ou o nosso próprio sucesso. Relacionamentos são os pecados que a gente cometeu com antigos parceiros ou atuais parceiros. Mudando para a criatividade, são pecados que nós não honramos a nossa criatividade, ou todos os pecados, e quando eu falo pecado é aquilo que vocês até hoje, até nesse momento, achavam que eram pecados. Pecados envolvendo o sexo. Vou pular a bênção nesse momento e vamos para o centro. No centro são os pecados que nós fizemos contra a nossa liberdade, quando nós entregamos o nosso poder para outras pessoas, instituição e etc. Família, parceiro, filho, seja quem for. As bênçãos é o que nós vamos trabalhar por último, que seria o tema dessa mentoria, que é nas bênçãos a absolvição de todos os pecados. Então, embaralhem. Lembrando que eu e a Kátia vamos estar fazendo junto também. Vamos, Kátia. E, enquanto vocês colocam as cartas, eu vou lendo a invocação dos dragões que eu devia ter feito antes. Ana, só um minutinho. A Lúcia está perguntando na área espiritual, se você pudesse repetir. Pecado na área espiritual. São aqueles que a gente acha que cometeu contra as religiões, contra a espiritualidade, trabalhos que a gente possa ter encomendado para alguém, contra alguém. E a invocação dos dragões. Somos amados, abençoados, curados e unidos com a fonte de criação universal.
Somos e estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e de interferências. Eu invoco meu eu superior, meus guias e os dragões para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão. E que esse lugar seja de amor, luz e paz, onde eu possa atingir o meu potencial máximo. Eu invoco o dragão da água para que eu possa fluir com clareza e profundidade, e que o planeta seja abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Eu invoco o dragão do ar para que eu possa alçar voo divino e corajosamente, e que o planeta possa ser abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Eu invoco o dragão do fogo para que meu coração possa vibrar de paixão e amor por tudo e por todos, e que o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Eu invoco o dragão da terra para que eu possa cantar e dançar com todos os seres, e que o planeta possa vibrar de alegria hoje e sempre. Assim é. Embaralhando. Alguém pedindo para colocar no chat a correspondência das casas, eu coloco daqui a pouquinho. Só deixa eu colocar as cartas e já escrevo. Pode tirar a carta da graça, sim. Obrigada. Kátia, pode deixar que eu ponho. Obrigada. Que eu vou. Pediram para repetir o do centro, mas como você vai escrever, tá bom. Acho que ela foi levar o lixo. Microfone aberto. É que a mochila dela ainda está aí, né? Da Kemi, você fecha? Fechei. Obrigada. Sim, todos os dragões ficam, né, Ana? Os elementais, os babes, todos. Uhum.
A gente começa com a limpeza. Limpeza de tudo que aparecer na bola limpeza. Quem está no módulo 1 e 2, pêndulo no sentido anti-horário. Queria falar de alguns dragões que vão trabalhar mais especificamente com esse trabalho. Baby Magic. Baby Magic é aquele que a gente assume responsabilidade e a gente pede desculpas. E a gente desfaz aquilo que a gente fez. Silver Dragon é o do empoderamento. Baby Crystal, que é o dragão que vem quebrando padrões de comportamento. Quais foram os outros, Kátia, que você viu? Composto eu sou, né? É a essência eu sou. Na verdade, estava olhando... Ok, essas são as essências. Eu fiz uma lista dos dragões que vão ajudar a gente. Violeta. Limpeza energética, né? De tudo que a gente carregou, porque tinha essa crença de querer carregar. Liberty. Liberty é o dragão que vai liberando essas conexões. O que mais, Kátia? Baby Obsidian. Então, é quando a gente se culpa por alguma coisa. E o Obsidian é quando a gente culpa alguém por alguma coisa. Scarlet. Scarlet é aquela dragona que quando a gente foi julgada por outras pessoas, sofreu maledicência, fofocas. Ela é aquela pessoa que pega a pessoa que foi expulsa de um grupo, um bullying da vida, e ela traz a ignorância, traz a honra e a dignidade. Ela te põe de pé. Queria falar do dragão Yellow também, porque uma das coisas que acontece quando a gente compra essa ideia do pecado é a incapacidade de pensar, é a sua inteligência que vai para as cucuias, porque você não pode questionar, você não pode, então vai atrofiando a inteligência. E o Yellow vem expandindo essa inteligência e reassumindo a capacidade de pensar, de questionar, de duvidar, de trazer clareza para qualquer questão. Passo para você de novo, Kátia. Baby White. Baby White, a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco, porque tem as crenças, né? Que a gente carrega, que a gente herdou. Black. Isso, Black. Black que trabalha com os medos, o medo de pecar, medo de errar, medo de ser punido, medo de, no final dessa vida, você ter que encontrar um ser do outro lado que vai falar assim, ó, tá aqui a listinha de tudo que você, não é nem listinha, né? Uma lista do tamanho de um bonde, de tudo que você fez errado e que você agora vai ter que pagar. E uma das coisas que eu estava lendo é como na religião católica,
cristianismo, há muito tempo atrás, eles convenceram, principalmente os ricos, de que se eles fizessem doações para a igreja, quando chegasse nessa hora do julgamento final, se eles fizessem doações, ia ser abatido da lista de pecados. E é por isso que tem essa mania do tamanho de um bonde de cristãos darem doação para ver se no final, quem sabe, né, tem uma listinha um pouco menor. Baby Liber sou eu que me liberto, né? O Dragon Heart, que é o da coragem. Baby Copper. Baby Copper é interessante. Se o seu medo é tão grande de fazer alguma coisa errada, perigas de você, em determinado momento, se desconectar do teu ser e colocar o corpo num pilotinho automático. E ele vem e reconecta você para você seguir vivendo. Lembrando que à medida que você vai se libertando, e que é o que a gente vai fazer junto daqui a pouco, a gente vai ter que começar a negociar em todas essas áreas, né? Principalmente na área da família. Estou falando isso porque a Tânia tem o Baby Olive na família. E você vai ter que assumir a sua totalidade e isso vai gerar cobranças, vai gerar desconforto em áreas aonde você foi bonzinho e subserviente, principalmente na família. E vão olhando para suas cartas em cada área para vocês tentarem entender, lembrarem, né, de coisas que vocês vão se libertar hoje. Burgundi pode vir trazendo os pecados da família, alguma coisa que algum familiar fez que envergonhou a família inteira. A gente conversou também, Ana, sobre os golfinhos. Eu vi que alguém tirou bastante elementais. Foram as sereias, Pan. Pecados contra a natureza. Isso periga de ser vida passada. Uma coisa que a gente pode até testar. Eu tive que trabalhar uma vez uma vida passada onde eu trabalhava para um homem que me mandou cortar uma porção de árvores. Ok, eu não precisava ter dito que sim, né? A responsabilidade também caiu em cima de mim. Aquelas pessoas que falam, eu estou só ganhando meu dinheiro, não estou nem aí, é o patrão que manda, eu estou só cumprindo ordem. E essa foi uma vida passada onde eu cumpri ordens cortando árvores. E aí, na hora que eu fui desfazer, tentar pedir desculpas, etc. e tal,
veio uma quantidade de árvores para eu plantar, para poder reparar o que tinha acontecido em vidas passadas. Então, se os oceanos estão do jeito que está, quem depende da mandala que você estiver trabalhando, você pode também estar limpando em nome da humanidade. Você pode estar limpando os pecados da humanidade contra a natureza também. Se você tiver com mandalas do número 6, você com certeza está trabalhando em nome da raça humana. Natália diz, tirei árvore e baby garnet na família. Estava olhando aqui. A gente vai fazer juntos todas as áreas, Marcelo. Estou só esperando cada um fazer a gente compreender essa mandala que está na nossa frente, né? E para nós todos trabalharmos juntos. Baby Garnet, se não me engano, é Eu Supero. Está na família, né? Me ocorre, talvez, o fato, talvez, a família não aceitar aquilo que você faz, aquilo que você é. Na verdade, eu não... Tá, vou esperar. Não ter expectativa com a aceitação da família por nada que você é, que você faz. E tudo bem. Tânia, Pana, família tem a ver com natureza, né? Incluir na sua família a tua relação com a natureza. Tânia, é para você que eu estou falando. O Pan. Tânia, hello? Tânia? Congelada a imagem. Então tá bom. Eu não vou conseguir saber quais foram os pecados nas idades. Mas se você estiver trabalhando com a área da criatividade, você tem que olhar tanto a criatividade quanto a sexualidade. De repente a tua família pode ter pedido um menino e eles estão lá tendo que lidar com o fato de você ser uma menina e você pecou, né? Você veio com sexo errado. Elaine, pode sim. E testa para você que você está trabalhando com a natureza também, em termos, está trabalhando com não só você, mas com a raça humana. E acho que no caso de alguns de vocês, e sei que é o da Elaine, vocês estão trabalhando no Brasil também. Módulo 1 e 2 está trabalhando você e a sua família. Módulo 3 e 4 está trabalhando você, a família e o Brasil. Módulo 5 você está trabalhando a raça humana, inclusive. E módulo 6, vocês estão trabalhando em nome dos pecados cometidos pelo planeta Terra, com o resto do universo, dos universos. Vamos começar juntos? Então, as limpezas. Nas áreas em que vocês tiraram babies, é muito provável que vocês precisam dar uma olhada em alguma circunstância especial. Que idade que foi? E se puder limpar, maravilha.
Se não, quando terminar a mentoria, termina se você tiver com muito, muito baby. E eu vou pedir para todo mundo conectar com o Baby Magic. Nesse momento. E com o dragão Magic. O Baby Magic vai estar limpando todas as coisas erradas que nós fizemos. E o Magic está consertando, está recriando, remontando. E a gente vai começar na área do trabalho, na escola, desde a época da escola até a área do trabalho. E vamos, se você lembrar alguma coisa, putz, são milhões, né? Já pedindo desculpa para todas as criancinhas que a gente encheu a paciência, enfim, todas as professoras que a gente falou mal, enfim, por aí vai. A gente vai liberando, a gente não precisa pedir desculpas e nem perdão, como disse a Kátia. O que a gente vai fazer é só... Hã? O que a gente vai fazer é só reconhecer... É só reconhecer. Reconhecer e... com o Dragon Magic, fazendo melhor, se puder, entendendo que como crianças a gente fez o melhor possível, a gente estava no processo de educação e lembrando que a Kátia falou que estamos todos em processo de limpeza de culpas também, que é um processo infantil. De carregar a culpa. Para quem chegou depois, a culpa é desnecessária, ela é infantil. O adulto, quando faz alguma coisa de errado, ele lida com isso, pede desculpas, se responsabiliza e a história acabou. Ninguém carrega nada. A hora que parou de circular no sentido anti-horário, a gente muda para o sentido horário. O pêndulo... Lembrando, Ana, Baby Magic, trabalhando também os pensamentos que a gente emite. Às vezes tem pensamento de raiva, de vingança, de desejo mal ao outro. Só de pensamento, não se tornou ato, mas energeticamente já. Total. À medida que vai limpando, eu vou chamando alguns portais, especificamente para a área de trabalho. Vem o portal de número 6. Portal 10. Kátia, está com a lista de portais? Era legal o povo saber o que eles estão lidando. Eu tenho a lista de portais, eu já vou encontrar, um minuto. Eu também estou aqui abrindo também, já estou aqui. 6. São Aqui. pecados do plano físico, a percepção humana. Ele é o mais denso dos portais, é onde nós moramos. Seguindo para o portal de número 10, que é o da consciência coletiva. Padrões de controle de origem humana, crenças religiosas, preconceitos de classe, gênero e padrões de desigualdades são tratados aqui. Portal 15, chamando toda a nossa consciência para o aqui e agora. Ok?
nessa área do trabalho são esses. Mudando para a área da espiritualidade. Deixando o pêndulo virar anti-horário na limpeza. Depois no sentido horário. Interessante que nós vamos para o portal 13, onde existe a regeneração das células, calibração dos órgãos. Ou seja, quando isso está entranhado no nosso DNA, né? A gente vai para o portal de número 28, onde a gente acessa o coletivo dos seres estelares, regentes do universo, que trabalham para a evolução do planeta, fazendo um upgrade do campo vibracional da Terra e de todos os seres. E aqui fecha a espiritualidade. Vão sentindo esse trabalho em todas as células. E a gente vai nos pecados com a família e com o nosso corpo. Limpando no sentido anti-horário, energizando, olhando para o dragão que está aí. Nessa área da família, por alguma razão, existe a expansão da terceira visão, alinhamento da pineal com a fonte, aonde a gente desperta para dons psíquicos e mediúnicos. A família apoiando a sua expansão de tudo que você é. Seguimos para a área da prosperidade. Todos os nossos furtos pequenos e grandes, os desejos de roubar banco que a gente não fez, mas que conta só pelo pensamento. Segunda parte. E energizando. Lembrando de todos os filmes que a gente vê e se aventura e quer estar. A gente está criando. E que a gente torce para o bandido que está roubando banco. Desde criança, uma contadora de história me disse: a personagem mais admirada, mais amada pelas crianças quando eu conto a história é a bruxa malvada. Nessa área entra o portal 10 de novo, liberando padrões de controle de origem humana, crenças religiosas, preconceitos de classe, gênero, padrões de desigualdade são tratados aqui. Ricos, pobres. Gente, todos os pobres que a gente não deu esmola, né? Todas as... Já pensaram quanto a gente carrega isso? Passou pelo sinal, não deu, você já sai com a cabeça assim.
Eu tenho uma outra visão também. Quando você dá, porque você acredita que ele não vai conseguir sozinho. Putz, verdade. Esse tem um portal novo, bonitinho, que eu já conto para vocês. No sábado, eu estava escrevendo os novos portais. Então, deixa eu ver qual deles que vem. São portal 43, que é a cura de traumas quando você está cumprindo o seu propósito de alma. Força para continuar. Com isso, a gente termina a área da prosperidade. Passamos para o propósito do sucesso, fama, limpando. Ai. Esse portal, nós vamos para o portal de número 18, que leva a gente para o campo de neutralidade e não julgamento. É o único portal que abre na área do sucesso. Passando para o relacionamentos. A gente pode ficar aqui até amanhã, eu acho. Nós vamos pedir para acelerar o processo. Reloginho. Por favor. Interessante, né? Vamos para o portal 14, com fechamento e integração de vidas paralelas nessa vida presente. Ou seja, os relacionamentos, inclusive nessas outras vidas. E agora eu vou pedir para vocês se abrirem para receber, porque está abrindo o portal 30, e o portal 30 tem a ver com a transmissão e a chegada de novas informações. Que não quer dizer que você vai decodificar agora, nesse minuto, mas simplesmente abrir para receber. E a gente passa para a área da criatividade e sexualidade. De novo, limpando, anti-horário.
energizando. E aqui abre o portal da iluminação, que é o 22. Conexão e expansão com seu corpo de luz. Só esse. E é muito interessante porque à medida que você vai liberando, é como se fosse todo um lado sombra que vai saindo e você vai trazendo mais luz para dentro do seu corpo, à medida que você vai iluminando em cada uma dessas áreas, né? Você vai gerar, você vai virar mais luz ainda. Vamos passar para o centro. Anti-horário. E a gente começa com o portal 2, da energia cinética e abstrata. É o plano mais elevado da criação, iniciação do propósito criativo da alma. E é só esse portal que tem. Mas vocês vão sentir todas as suas células reverberando à medida que você vai sentindo esse trabalho. E agora chamando Baby White para trabalhar a nível de pensamento, reprogramando as crenças. Eu sou livre para ser a totalidade do meu ser. Eu sou livre para ser diferente, único. Libero todas as culpas em todas as células, átomos, DNA, órgãos, músculos, ossos, corpo energético que eu carrego dentro de mim. Libero todas as pessoas que eu culpei pelos meus erros, meus insucessos, pelas minhas falhas. Para todas as pessoas que eu possa ter causado algum sofrimento. Que eu possa ter manipulado, desacatado, desrespeitado. Eu peço desculpas. E para todas as pessoas que eu pensei mal delas.
Eu não sabia fazer melhor. Para todas as pessoas que me desacataram, que falaram mal, que me humilharam, eu devolvo aquilo que é delas e que não me pertence. Toda a culpa que eu carrego consciente ou inconscientemente por aquilo que os meus ancestrais fizeram com relação a outras pessoas ou à natureza. Eu permito que cada um deles assuma a sua própria responsabilidade e que eu me responsabilize apenas por aquilo que é meu. A todas as vergonhas, humilhações, desgraças, acusações que foram feitas contra os meus ancestrais. Eu agora peço permissão para liberar essa carga em nome de toda a minha família. E dos meus descendentes. Eu me perdoo por tudo que eu não fui, não fiz, não sou. Eu me permito ser tudo aquilo que eu sou em toda a minha essência. E à medida que esses canais são desobstruídos, eu me abro para receber tudo de bom que vem da natureza, do universo, da fonte. Eu me abro para receber, ser e emanar amor. Esperando o trabalho do Baby White no teu campo mental. Observem e sintam o seu corpo, as suas juntas, à medida que essa liberação profunda vai saindo.
Para mim está saindo uma coisa que eu vou falar para mim, mas é para vocês. Quem quiser pode ir. Eu libero as culpas que me foram infligidas pela religião que minha família pertenceu. Libero os valores errôneos que eu aprendi com a minha família, com a minha religião e todas as informações errôneas que eu aprendi com as religiões, com a religião, com a minha família. Libero todos os livros que eu tive que ler na escola e que me passaram informação errônea com relação ao Brasil e o mundo. Eu me reconecto com a verdade e com a habilidade do meu ser de reconhecer a verdade. E aqui termina Baby What? E mais um dragão querendo trabalhar. Mother Dragon. Hagamos nós todas as culpas que nós jogamos para cima da nossa mãe e do nosso pai. E por tudo que a gente fez que não correspondeu à expectativa da nossa mãe e do nosso pai. Tem mais. Eu me reconecto com a energia amorosa da grande mãe, a mãe natureza, e me permito agora poder receber tudo de melhor e o amor que vem de Gaia, mãe natureza. Chegando agora outro dragão, Zen, dragão Zen da transcendência. E quando ele chega, é um salto quântico.
E ele vem preencher todas as nossas células, o nosso corpo, com a energia de Zen. Posso colocar alguma coisa? Vamos agradecer a todos os campos mórficos de todas as crenças que foram olhados, aos quais nós pertencemos até hoje. Agradecer tudo que eles nos levaram, trouxeram como experiência e crescimento. Cada campo mórfico são milhares de pessoas. A gente agradece por ter feito parte. E cada um de vocês tem um dragão na bênção, na área dos amigos. E é esse que você vai chamar agora. E recebe essa bênção. Recebe esse presente. Olhando para a sua mandala, vê se vai de área em área descobrir se tem alguma outra carta para colocar em algum lugar. Quando você trocar, testa se tem mais alguma carta naquela área que recebeu uma nova carta. Quando a área estiver fechada, limpa, energiza. E no final, se imagina no centro dessa mandala, recebendo, liberando, reconectando com a totalidade do teu ser. Nós nos alinhamos com a lei da atração para atrair o amor que flui do universo e da natureza.
Kátia, quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa? À medida que a gente vai encerrando. Me veio falar de preciosa, que é o desapegar, deixar o passado no passado. E agora seguir adiante. E para mim vem Caetano Veloso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todo mundo bem? Todo mundo zen? Chega todo mundo zen. Um silêncio nessa mentoria. Vamos liberar os microfones para ver. Boa ideia. Checar como cada um está. Tá difícil. Raquel, você consegue desmutar todos juntos? Senão cada um abre por si próprio o seu microfone. Eu já abri o meu. Todo mundo bem? Fale agora ou cale-se para sempre. Sensacional. Eu estou bem, estou ótima. Foi uma delícia, muito bom. Forte para Chuchu, muita conexão, foi super lindo. Mas foi bem dragão. Foi um trabalho de dragões. Foi. Fazia tempo que eu não sentia tão forte assim a turma toda trabalhando. Foi muito, muito bonito e muito amoroso. Muito amoroso, foi muito amoroso. É uma bênção de amor que eu acho que nós recebemos todas. Porque é muito distante de tantas coisas que a gente já viveu e como é forte quando o trabalho é amoroso, você consegue lidar com suas memórias, suas intuições docemente. Talvez esse seja a maior força, é poder fazer isso com todo esse amor que a gente consegue conectar das mais altas esferas. É muito forte, é muito lindo, é muito colorido. Eu sempre sinto uma coisa colorida. É muito colorido, é cheio de luz de várias cores. É muito lindo. E assim mesmo a gente trabalha com muita coisa forte. E é muito lindo. É muito bom. Muito obrigada. Maior amor por todos vocês. Gratidão, Vera. Eu queria falar também. Conta, Natália. Eu tô bem, muito bem. Tenho que confessar que no começo eu fiquei assustada pelo contexto, né? Falar de pecado não é fácil. Mas aconteceram coisas assim muito lindas mesmo, no sentido de eu não tenho família mais, né? Eu tenho só o meu filho e a minha relação com a família foi bem complicada. Aí veio o Baby Garnet e a árvore foi a castanheira. E caiu duas, e aí eu respeitei as duas. E aí me deu vontade de pegar outra quando você falou e vieram as fadas. Oh, uau. Então, assim, eu achei bem forte e muito emocionante para mim. E no de relacionamento, veio apenas o Tempeste. E depois vieram os elfos. Então, assim, foi... Aí eu coloquei outra carta, né? Aí vieram os elfos. E no trabalho, só vou falar essa porque foram emocionantes mesmo para mim. E no trabalho veio o Burgundy e depois Aí depois pulou, na hora que eu fui tirar a segunda carta, pulou a Baby Rose e o Magic. Uau.
Então, assim, é bem transformador para mim. E esses dias eu tava meio mais ou menos, sabe? Tava meio assim, questionadora, e para mim fez todo sentido em tudo. Foi muito lindo mesmo. Gratidão. Valeu, Ana. Ana, eu posso falar um pouquinho? Estava esperando, Tânia. Oi? Estava te esperando. Ana, foi assim libertador, porque eu tenho trabalhado um tempo com 2 meses essa questão familiar, e que eu fui perguntar para minha mãe o que aconteceu comigo esses 2 meses, é que ela tinha perdido o leite. Ela não conseguiu mais me amamentar a partir dos 2 meses. Então, foi uma libertação. Foi muito, muito libertador. E o fato do Zero Point ter vindo no sucesso, e aí você falou que era o portal neutralizador, né? E o Raven Bridge veio na prosperidade, e a Magenta no relacionamento. Achei muito lindo. Muito lindo. É muita gratidão, Ana, participar disso. Muito, muito lindo. Gratidão, Tânia. Uma palavra para vocês. Essa mandala e essa mentoria, para mim, foi completamente atípica, porque, em geral, eu tenho muitas culpas e muitas coisas do passado para lidar, né? E eu penso que foi algo semelhante, né? Mas também eu estou no processo desde o último fim de semana, acho que esse bando de planeta retrógrado de eclipse, eu entrei aí, eu virei uma chave, né? E assumi o controle da mudança da minha vida desde o fim de semana. Aí eu vou tentar virar aqui a câmera, porque eu não quero falar de uma câmera de cada vez, né, de uma carta de cada vez. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do geral que saiu. Né? Porque eu achei as cartas todas assim muito... Não senti nenhum peso, sabe? Então, não sei se também eu estou trabalhando, trazendo outras energias aí para o planeta, né? Mas eu senti de mostrar isso para vocês. Logo de cara, né, saiu o Sunlight. Então, assim, eu senti tudo muito leve, liberação emocional, pinta-chama, as fadas aqui, o portal no peito, né? E depois aqui nas bênçãos dos unicórnios, né? Eu achei muito... Bem legal. Só para compartilhar isso com vocês, né? O que saiu para mim. E os 2 babies que saíram, que já estão aqui por baixo, né? Que eu tirei outras cartas por cima, ele não pediu para destrinchar nada, sabe? Assim, não era para ver passado, vida passada, nem época nenhuma. Era só mesmo para limpar e seguir adiante. Gratidão, Aline. Bem legal. Acho que é para todo mundo. Eu acho que todas foram mesmo para todo mundo. Então, assim, se alguém fez uma limpeza pesada por mim, eu agradeço, porque no meu veio assim, já estava limpo. Então vamos encerrar. Como a gente sempre encerra, com muita gratidão, com muito respeito, com muito amor. Sempre, 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 sempre. Muita alegria, muita leveza, muita coisa boa. Ana, que a gente possa embarcar nos golfinhos. Quando a Vera estava falando, me veio muitos golfinhos que a gente tinha conversado antes. Vamos nadar com os golfinhos essa noite. Ana, mil beijos, Ana. Mil beijos, mil beijos, mil beijos.